Né? Por isso que eu digo que o PCC hoje, inclusive, age como máfia. Pois é, eles vão esperar décadas para... Veja a morte do Rui, né? Um amigo, Rui Ferraz Fontes, trabalhei com ele. Eu havia avisado o Rui, porque nós estamos na mesma lista para ser morto. Eu avisei ele, falou, doutor, eu estou aposentado agora, o senhor tem ainda escolta, eu não tenho. Por isso que eu vinha lutando aí pela aprovação de uma lei, não era para mim. Né? Para que outros colegas, promotores, juízes, policiais, possam investigar essas organizações que são mafiosas, elas não esquecem. Né? Nós tivemos a morte do Pedrosa. Pedrosa foi o cara que era o diretor da casa de detenção na época do massacre do Carandiru e foi o diretor da casa de custódia e tratamento de Taubaté, um diretor bastante rigoroso, né? E ele foi jurado de morte pelo PCC e foi morto 7 anos depois de aposentado, com quase 70 anos, fuzilado em São José dos Campos. Então, eu já tenho, inclusive, depoimento de criminosos que acabaram virando colaborador, falou, doutor, nós temos todo o tempo do mundo. Um dia o senhor vai se cansar dessa vida de escolta e a gente tem todo o tempo do mundo para cumprir o que foi o salvo que foi dado. Então, isso é uma realidade. Né? Então, não começou em 2018, começou em 2005. Mas nem por isso eu deixei de agir também. Né? Tenho procurado confusão ainda, né, Valfrito? Bastante. E se a gente for pensar em outras atividades que também... quando a gente fala em crime organizado, a primeira coisa que a gente pensa é tráfico de drogas, né? Roubo. Mas, como a gente também tem falado aqui ao longo do programa, essas organizações criminosas elas já se infiltram na vida real e normal do brasileiro. Inclusive, a gente estava vendo o papo com os postos de gasolina, etc. Né? Quais vocês diriam que são as principais fontes de receita das organizações criminosas hoje? Tirando lá no Rio, a gente sabe com mais clareza, porque lá a gente tem a exploração de serviços dentro das favelas. Então, o gatunete, a internet, o botijão de gás. Isso é peixe-pique, isso é pinto. Exatamente. Isso é nada. Isso é nada. Isso é nada. Qual é... de onde que vem? É o quê? Eu vou falar teoricamente e ele vai explicar na prática o que ele fez no ano passado. Tá bom. O que ele descobriu e fez no ano passado. O Lincoln fez referência aqui à situação mais perigosa, que é uma relação simbiótica entre economia formal e informal. Economia do crime e economia normal. Ou seja, o crime passa a ser tão importante que ele começa a ser dono das empresas normais, regulares. Né? Que exercem atividade regular, que prestam serviços dos quais a população depende. E, portanto, você não consegue mais, porque se você tirar a célula cancerosa de dentro do corpo do paciente, ele morre. Não dá mais para operar. Não dá mais para operar. E se a metástase for tão profunda, tão abrangente, também não tem quimioterapia suficiente. O câncer vai tomar conta do corpo e vai matar o paciente. O que a gente está vendo acontecer é precisamente isso. O crime organizado, ele ganha dinheiro com o narcotráfico, ele ganha dinheiro com o tráfico de armas, ele ganha dinheiro com a extorsão, com o tráfico de pessoas, e ele investe dinheiro em negócios regulares, seja para lavar o dinheiro sujo, seja para ganhar dinheiro novo. Então, quando ele fala, são 2 bilhões de dólares no mercado internacional de drogas, no tráfico internacional de drogas, você tem outros tantos bilhões na economia regular. Que pode ser na pizzaria, na loja de carro, na construtora, mas também é no negócio de iluminação, pavimentação, transporte. E ele vai te contar o que ele descobriu debaixo das barbas do município de São Paulo. Como é que foi, Lincoln? Bom, essa é na verdade, a gente acaba provando a nossa teoria, né? Que o PCC já é uma máfia que se aproxima muito das máfias, inclusive do modus operandi das máfias italianas. Veja, todo mundo já ouviu falar aqui em São Paulo que as empresas de ônibus, ou na época aí as peruas, né? As vans, elas tinham uma participação do PCC. Tá? Por quê? Porque na época da greve, eu acho que foi nos anos 90, se eu não me engano, ou 2000, não me lembro de cabeça, até porque eu moro no interior, né? Sou de Presidente Prudente.
Mas houve uma greve geral de ônibus aqui em São Paulo, e aí apareceram os peroeiros, né? Aqueles caras que faziam o transporte ali. Já haviam, mas eles acabaram se profissionalizando. Eles viraram depois cooperativas, né? As peruas viraram vans, micro-ônibus, né? E aí veio uma legislação, o município resolveu privatizar, porque era um serviço que era municipal. E nessa privatização, a legislação obrigou que essas cooperativas se tornassem SAs. Né? E aí, em que pese, talvez, a intenção fosse melhorar a situação desses cooperados, trazê-los da informalidade, aí ia ser um ramo que o Valfrido conhece melhor do que eu, não é? Que é um advogado de direito empresarial, trazê-los da informalidade para a formalidade, torná-los uma empresa de fato, uma SA, só que eles precisavam integralizar capital, precisavam ter prédio próprio, estacionamento próprio, eles não tinham capital para isso. Por quê? Porque às vezes o sujeito tinha um ônibus, né? Era uma van, depois virou um ônibus, ou tinham dois, né? E aí aparece o quê? Aí aparece a figura do PCC, que vai lá e captura a direção dessas empresas. Fala, olha, eu vou integralizar 50 milhões, foi isso que aconteceu numa das empresas, a TW, que tinha 2.200 ônibus, né? Então eu vou integralizar 50 milhões de reais no capital, tá aqui o estacionamento, tal, só que eu passo a ser o acionista principal. E aí eles foram fazendo o quê? Eles foram tirando os cooperados. Em que medida? Né? Pela própria legislação, que, como eu disse, foi para melhorar o serviço e talvez a situação do cooperado, se exigia que a cada 10 anos o ônibus fosse trocado. Então, quando esses caras assumiram, e foram duas empresas, né, e com o mesmo modus operandi, uma pior ainda que eu já vou narrar, quando eles assumiram esse negócio, a direção das empresas, eles foram, de certa maneira, expulsando os pequenos cooperados. Por quê? A legislação falou, em 10 anos tem que trocar o ônibus. Eles apresentavam uma contabilidade mensal. Olha, gastamos tanto com motorista, com óleo, com manutenção, com imposto, com isso, com aquilo. E aí, ó, tá aqui. Você tem R$2.000, R$3.000 do seu ônibus por mês. Chegou a ter, eu tenho casos lá de cooperados que tinham 2 ônibus, 3.000 cada ônibus. Sendo que a empresa recebe da prefeitura em subvenção, recebia R$50 mil por ônibus de subvenção, fora o dinheiro das catracas. Entendi. Né? Mas isso ficava diluído na administração dessas empresas, pelo próprio PCC, integrantes do PCC, e aí fraudava não só o poder público municipal, que estava pagando, né? Mas fraudava também os cooperados. Porque aí, com 10 anos, o Igor... você precisa me dar um ônibus novo. Você está recebendo 3 mil por mês daquele ônibus. Eu falei, mas eu não tenho como comprar, não tenho nem como pagar um leasing, né, um financiamento. Então, tô aqui o seu ônibus, tira o adesivo, devolve o ônibus velho e você está fora. E a sua cota vem para mim. Foi isso que aconteceu. E aí eles montaram um monte de empresas... não fantasmas, empresas de fachada, fornecedoras, para inclusive a empresa de ônibus dar prejuízo. Aí fraudou os cooperados num segundo momento, porque ela só dava prejuízo enquanto esses sócios majoritários que eram da facção tinham casas em Miami, casas em condomínios aí, em Jundiaí, em outros locais aí, os mais caros do país, né? Então, o que a gente percebeu e o que nos preocupou? Essas duas empresas, elas transportavam mais de 20 milhões de passageiros por mês. Prestavam um bom serviço. Uma delas é a melhor avaliada pela população. Então, veja, nós partimos de uma situação que antigamente o crime organizado montava empresas de fachada para lavar o seu dinheiro. Quando eles entram num negócio formal, pior, uma prestação de serviço público essencial, imagine resolver parar. Aliás, quando tinham greves de ônibus, as outras empresas diziam, olha, se não parar, se o sindicato mandou parar, não parar, é porque é o ônibus do PCC, aí ninguém pode com eles. E, de fato, essas empresas nunca participaram de greve, né? Porque os motoristas eram obrigados a trabalhar. Então, o que a gente percebeu? Que eles não estão mais, né, como eu disse, montando empresas de fachada. Eles querem um negócio que seja legal, de preferência um negócio público, porque a chance de você ter aí corrupção na questão de contrato, de licitação é maior, porque eu falei 50 mil, mas tinham vários aditivos,
Né? Então, Entendi. eles receberam no ano mais de R$ 1 bilhão, fora o que eles receberam da bilheteria, né? da das catraca, passagens. né? Das passagens dos ônibus. Então, essa é a questão mais perigosa, eu acho, que é quando a gente não vê mais, porque o sujeito que está sendo transportado, e mesmo o funcionário, o motorista, o cobrador, o funcionário administrativo, não tem nada a ver com o PCC. Às vezes eles até imaginam, olha, parece que eles são criminosos, mas não sabem que aquilo era do PCC. Então, eu estive na Sicília em julho, né, no aniversário da comemoração lá, solenidade de morte do juiz Borsellino. E aí, uma das passagens, né, que é interessante que eles dizem é o seguinte: na Sicília, onde começou a máfia, né, a máfia italiana, a Camorra, eles dizem o seguinte: olha, no primeiro momento, a máfia, os mafiosos estavam em todos os lugares, em cada esquina. Né? A gente via eles na esquina com aqueles ternos bem cortados, né? Chapéu, assim como nos filmes. Ele falou: o problema é que eles continuam nas esquinas e nós não os vemos mais. Então, na Itália tá assim, né? Não temos mais aquele mafioso que anda com aqueles ternos. Com cara de mafioso. Com cara de mafioso, né? As empresas hoje estão listadas na bolsa, né? Eles participam de licitações públicas, eles prestam serviço. Qual é o problema? O problema é justamente quando a participação deles na prestação de serviço formal e mesmo público forma vamos dizer assim, o Valfrido usou o termo metástase, né? Um câncer que não pode ser retirado, senão o paciente morre, que é o Estado. Então, se a economia começar a depender de organizações criminosas, não funcionar mais sem essas organizações, e aí, aliado a isso, a infiltração nos poderes, aí nós estamos efetivamente diante de um narco-estado. Então, eu costumo dizer assim, que o Taj Mahal está passando à nossa frente todos os dias, e a gente não vê. Né? A gente não vê. Então, a cada operação dessa, a gente percebe, olha, agora estão na Faria Lima, não é toda a Faria Lima, né? Mas se o sujeito tem dinheiro, 2 bilhões de dólares, e esse dinheiro precisa ser internalizado, ele precisa ser aproveitado, senão não tem finalidade nenhuma. Então, se existe algum setor que tem deficiência regulatória, né, baixo risco, né, que tem questões de compliance aí, internos pouco confiáveis ou discutíveis, então eles vão aproveitar também desses setores para investir. Então foi por isso, inclusive, vamos dizer assim, olha, o PCC tomou a Faria Lima, não é. Né, tem Nem investidores, tudo é o PCC, nem né? tudo é o PCC. E um outro detalhe ainda, né, que eu gosto muito de fazer sempre o paralelo com as máfias. Que isso também é um ditado na Itália. Se tudo é máfia, nada é máfia. Não, e mais uma vez, se você não tiver um critério para definir o que é associação, você não pode falar o Valfrido, o Igor, Apontar a empresa, por o exemplo. Lincoln são associados ao... Como é que você pode fazer um negócio desse? Aliás, fica difícil até para falar que uma liderança é liderança. Tem uma disputa por essa narrativa em relação a várias lideranças do PCC e do Comando Vermelho. Há uma disputa. Os advogados dizem, não, esse cara aí nunca teve a ver nada com o PCC. Enfim, o próprio Marcola se defende dizendo isso. Marcola, ele nega ser integrante do PCC. Sempre negou. Interessante, né? E porque você não tem um critério legal. Você não tem um critério legal. Primeiro para definir o que é o PCC. Né? Que tipo de organização social é aquela. E depois para associar alguém àquela organização. Se a lei não faz isso, não existe. E o magistrado não pode inventar isso da sua cabeça quando dá a decisão. O promotor também tem todas as dificuldades de acusar alguém. É muito difícil. Não tem uma lei que respalde. E, sob o ponto de vista de política pública, você não combate algo, você não sabe o que você não define. Faz sentido.